Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está eu para falar da classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Jogo de volta, vitória do Cruzeiro na Neoquímica Arena por 2-1, mas o Timão se garantiu nos pênaltis para a decisão. Então já peço para você deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força, né, divulgando esse e demais conteúdos para ajudar quem está começando. A gente teve mudanças na escalação, o Corinthians foi o mesmo, mas o Cruzeiro, até por necessidade, não tem o Lucas Romero, colocou o Matheus Henrique. E isso dá um ganho de qualidade. O Lucas Romero é um cara que oferece mais na marcação e tudo mais, porém, qualidade, com a bola no pé, o Matheus Henrique tem muito mais a oferecer. Ele coloca também o Sinisterra no lugar do Arroio, que não foi bem no primeiro jogo, só que aqui dá o azar que o Sinisterra se lesiona ainda na primeira etapa, né? O Arroio acaba entrando. E assim, deu certo, porque o Arroio teve uma atuação completamente o oposto do jogo de ida, onde ele foi muito bem marcado e pouco produziu. Nesse jogo de volta, não, ele foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro na partida. Um começo de jogo mais brigado, mas desde o início dá pra ver o Cruzeiro com uma outra postura. Na ida foi um time muito apático, um time que muito nervoso. Nesse jogo de volta não, um Cruzeiro bem mais calmo na primeira etapa, um Cruzeiro mais ciente, mais próximo do melhor que mostrou no Campeonato Brasileiro. Uma movimentação que funcionou muito foi ou o Matheus Henrique ou o Lucas Silva recuar ali entre os zagueiros, e um deles, o outro que não recuasse, ficasse ali atrás da dupla de ataque. Memphis e Yuri Alberto faziam essa primeira pressão do Corinthians. O Corinthians adotou uma postura mais defensiva, a verdade é essa. Não subia tanta marcação como fez no início do jogo lá no Mineirão. Isso foi confortável para o Cruzeiro, porque diferente do jogo de ida, o Cruzeiro conseguia ter saída de bola. Conseguia superar essa primeira marcação do Corinthians com facilidade. E aí, cara, você tinha um dos volantes podendo conduzir a bola e escolher o passe com liberdade. E aí tem um problema que foi o Corinthians no primeiro tempo. O time não conseguia defender nenhum lado do campo e nem muito menos por dentro. Essa linha de 4 meio-campistas, o Bidon e o Carrilho estavam fechando muito meio e deixando o lado livre. E cara, estavam toda hora batendo a cabeça, principalmente do lado esquerdo, Bidon e Bidu. Porque o Cruzeiro, muito inteligentemente, em vários momentos, invertia essa jogada. Né? Fazia inversão para buscar o lado livre. Porque você sempre tinha um jogador livre do outro lado. Na direita o William, na esquerda o Arroio, ou o Kaique. Kaique fez um ótimo primeiro tempo também, um ótimo jogo no geral. E quando esse jogador recebia, sempre ficava aquela dúvida na marcação do Corinthians. Quem vai primeiro? É o lateral ou é o meia? Era para ser o meio-campista, o Bidon, o Carrilho, para marcar esse jogador. Mas não estava acontecendo. O lateral, o Mateuzinho, o Matheus Bidu, estavam tendo que sair e nesse movimento eles estavam abrindo ainda mais espaço na defesa. E também, quando o jogador do Cruzeiro recebia pelo lado de campo, ele tinha muito espaço para acionar o Matheus Pereira por dentro. O Corinthians não conseguia marcar ali esse setor de dentro, frente da cabeça da área. O Matheus Pereira teve muita liberdade durante toda a primeira etapa. Ele fez um ótimo jogo, diferente da ida. Muito nisso. Então o Corinthians perdido na marcação na linha de meio de campo, porque os dois da frente não conseguiam atrapalhar a saída. Pelo lado de campo tinha problemas, porque ficava naquela confusão de quem vai marcar e sempre dava espaço nas costas do lateral. O Bidu e o Mateuzinho sofreram demais na primeira etapa da marcação. E mesmo quando fechava o lado, abria espaço por dentro e o Cruzeiro conseguia achar o Matheus Pereira. Eu acho que o Cruzeiro não conseguiu transformar isso num volume tão grande de chances. Foi melhor na primeira etapa, criou mais, tanto que as duas melhores chances são justamente do Cruzeiro. Uma defesaça do Hugo Souza, num voleio do Matheus Pereira. Justamente, uma jogada que sai do Caio Jorge vindo pro lado e recebe um livre. E depois o Safik salvando praticamente uma defesa. No chute, eu acho que não lembro do Arroio do Sinisterra. E também tem uma chegada que eu acho que é um Caio Henrique, Caio Jorge, o Matheus finaliza e faz uma boa defesa. Justamente, a bola pelo lado, manda pro meio aberto, ele finaliza. E tanto que o gol sai nisso aí. Era um momento reta final do Cruzeiro pressionando ainda mais o Corinthians sem conseguir saída, porque também com a bola não estava funcionando, muitos erros. E no cruzamento, o William recebe livre, o Bidu tem que saltar, abre espaço na costa, o William aciona o Christian e o Christian com espaço cruza certeiro para o Arroio que ganha do Mateuzinho e finaliza e faz 1-0. E um Cruzeiro muito melhor. Diante disso, o Dorival volta para a segunda etapa, ele meio que dobra a aposta, porque ele poderia tentar fazer uma mudança que protegesse mais o Corinthians defensivamente, né? Mas a ideia dele foi o contrário, foi colocar o time para cima mesmo no Cruzeiro. Ele coloca Garro e Ranieri, que estavam no banco com questões físicas, tira o Carrilho e tira também o José Martins. O Martins, que é um cara que tem mais pulmão para marcação, apesar de que a bola é terrível. E ele coloca esse time no Losango. O Losango que foi a marca registrada no final de 2024. Com o Maicon na esquerda, Bidon na direita, o Ranieri por dentro. E o Garro mais à frente deles com a dupla de ataque. E isso, no começo, o Corinthians ainda sofre um pouco para ajustar essa marcação, tanto que o Cruzeiro chega ao segundo gol,
que é no momento que o Corinthians sobe as linhas, começa a marcar mais alto. E marcar mais alto com o Gustavo Henrique, às vezes é um problema justamente por isso. Ele é um cara mais lento, se ele não consegue antecipar e matar um lance ali, ele já sofre. E acontece isso, ele não consegue, o Caio Jorge faz o score, tem a tabela, o Mateuzinho estava dormindo completamente, em velocidade o Cruzeiro chega ao 2-0. O que parecia que, pelo contexto do jogo, né, seria um caminho para mais. Só que depois do 2-0 o Cruzeiro também dá uma recuada, e aí a importância do Corinthians ter feito o gol logo pouco tempo depois, né? O Corinthians já ter ido para cima e não ter deixado o tempo assim a se abater o time, fazer que a torcida baixasse, fazer o time ficar nervoso e se abater. A bola aérea sendo decisiva, é importante destacar o mérito do trabalho do Dorival Júnior, é que a bola aérea do Corinthians melhorou muito com ele, a bola ofensiva, o Corinthians me levando muito perigo nesse tipo de jogada. Fez gol assim contra o Palmeiras, no jogo de volta, e novamente decisivo, a bola sobra ali, a saída mal do Cássio, e o Cássio fez um segundo tempo ruim, estava inseguro. Depois do gol ali do Bidu, tem um chute de fora da área do Memphis, ele claramente quase ele se enrola, e aquilo ali mudou completamente, né? Na Química Arena ferveu a favor da torcida do Corinthians, o time do Cruzeiro sentiu o gol, sentiu, porque os próximos 5, 10 minutos é de uma pressão enorme do Corinthians. Cruzeiro errando, Cássio errando saída, bola na trave do Bidon, bola na trave do Bidu, Corinthians criando e dava a sensação que, ó, se continuar nesse ritmo, o empate vem. Como eu disse, o Corinthians volta no losango e uma mudança que o Dorival fez foi fazer com que Maicon ou Bidon saltassem em cima do lateral na hora da saída. E, cara, isso trouxe muitos problemas pro Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguia sair. Você tinha a dupla de zaga agora em cima, a dupla de ataque em cima dos zagueiros. Você tinha o Garro atrás, marcando esse meio campista que antes ficava atrás da dupla de ataque. E quando você buscava sair pro lado, um dos volantes estava sempre pronto para saltar. Então, se não conseguia sair pelo chão, qual que era a alternativa do Cruzeiro? Buscar tentar uma bola mais longa. Só que aí, cara, o Caio Jorge com o Gustavo Henrique tem que ser lançamento em velocidade. Se você colocar ele para disputar de costas contra o Gustavo Henrique, aconteceu o que aconteceu na segunda etapa. Ele perdeu quase todas, porque, cara, fisicamente é uma disputa desleal para ele. Ele ganhou só uma, que foi justamente a que saiu o segundo gol. De resto, o Gustavo Henrique foi muito bem nesses duelos com o Caio Jorge, que não é fácil pela fase que ele vive. E então ficou aquilo, o Cruzeiro tinha muita dificuldade de sair, o Corinthians conseguia recuperar a bola, e aí também, o Ranieri tem entrado bem, o Galo tem entrado muito bem, chamando o jogo, ele já tinha entrado bem na ida, mas ter feito uma boa atuação foi muito importante para o Corinthians, e também o crescimento de atuação de Maicon e Bidon, para recuperar a posse, ambos marcaram muito bem na segunda etapa, e também na manutenção dela, para o Corinthians girar, para o Corinthians conseguir sair e avançar para o campo de ataque. O Maicon fez um segundo tempo de muita entrega física, o Bidon também, no segundo tempo, uma personalidade incrível. Tem que destacar Matheus Bidu, que sofreu na primeira etapa, mas no segundo tempo com mais liberdade para avançar, foi um dos melhores em campo. A dupla de ataque é realmente mais abaixo. Memphis e principalmente o Yuri Alberto sofrendo, apesar de ter se entregado muito, o Yuri Alberto que está com problemas físicos. Mas é isso, o Cruzeiro não tinha forças para pressionar o Corinthians mais em cima, para sufocar o Corinthians, e é uma marca desse time do Cruzeiro, né? Marcação, pressão, passar em velocidade. Não conseguia ter saída de bola, tanto que depois do segundo gol do Corinthians não tem nenhuma chance do Cruzeiro real. O Hugo Souza não trabalha mais. E o Corinthians começou a ter mais a bola, a pressionar, a finalizar sempre que possível. Poderia, inclusive, acho que ter empatado se a dupla de ataque tivesse uma noite melhor. Acho que o Corinthians já teria levado isso no tempo normal mesmo. Se pensar no geral do confronto, é uma classificação merecida. É óbvio que tem as polêmicas de arbitragem, tem um gol de mão do Memphis que obviamente pega na mão, tem a questão o torcedor do Cruzeiro pede a expulsão do André Ramalho, eu acho um lance que era passivo assim para expulsão, o Corinthians pede falta no Yuri Alberto no início da jogada do primeiro gol, e também para mim é um lance. Os árbitros daqui geralmente marcam falta nesse tipo de jogada, esse não quis, e esse é um árbitro que inclusive tem um péssimo histórico contra o Corinthians. Mas teve as polêmicas assim, de arbitragem, mas cara, no geral o Corinthians foi melhor. A gente dividir a final em 4 tempos de 45 minutos, acho que dá pra dizer que o Corinthians foi melhor em 3 dele. Porque na ida a estratégia do Corinthians funcionou bem, principalmente no segundo tempo, mas também foi melhor na primeira etapa. Na volta, o Cruzeiro é melhor na primeira etapa e no jogo do segundo tempo o Corinthians é bem melhor. Mesmo no jogo de volta, se você fazer um compilado dos dois tempos, o Corinthians ainda foi melhor. Foi o time mais perigoso, foi o time que mais finalizou. Foi quem tem mais próximo do gol no segundo tempo também. Eu acho decepcionante lá do Cruzeiro um pouco a postura dos times nos dois jogos. Jogo de ida, um time totalmente apático, nervoso, os principais jogadores uma má atuação em todos os setores. O Fabrício Bruno, que aliás fez uma péssima eliminatória nos dois jogos. O Jonathan Jesus, inclusive, jogou muito bem essa partida de volta, é importante destacar. Os laterais do Cruzeiro, o William e o Kaique tinham ido mal na ida. O Kaique jogou muito melhor na volta. O William, no segundo tempo, sofreu na marcação, teve dificuldades, faltou dobra.
O Caio Jorge, para mim, foi um jogador que decepcionante, porque pouco fez nos dois jogos. Acho que a única jogada de destaque dele foi justamente o lance do segundo gol, que foi a única vez também que ele conseguiu ser acionado mais em velocidade, que é a característica dele. Quando você tira essa profundidade dele, ele já teve mais dificuldade. O Matheus Pereira fez um bom jogo, foi um bom jogo de volta. Eu acho que ele estava cobrado para ter uma boa atuação, porque ele não vinha de boas atuações em grandes jogos e teve. Mas no geral eu acho que o Cruzeiro foi decepcionante. A postura, a maneira também, depois que o Corinthians faz o gol, que o time não teve poder nenhum de reação, mesmo com as mudanças, eu acho que é uma sensação de decepção, de que, pô, tudo bem que faz parte do processo de crescimento, o Cruzeiro já tem um 2025 melhor. É um trabalho que, se o Leonardo Jardim continuar, eu vejo com potencial de dar muito certo no ano que vem, de crescer, de dar resultados, mas a maneira como o time se postou nos grandes jogos, no Brasileiro e também na Copa do Brasil, agora contra o Corinthians, foi bem decepcionante. Do outro lado, o Corinthians, cara, uma epopeia épica na Copa do Brasil. O roteiro dos pênaltis é coisa de louco. O Yuri Alberto perde primeiro, depois de jogar mal, e tá ficando um jogador marcado por pênalti perdido. Ele perdeu contra o Palmeiras, perdeu aquele de cavadinha contra o Flamengo. Mas depois disso todo mundo bateu muito bem, né? O Memphis bateu bem, Garro bateu bem demais. Vitinho e Gustavo Henrique eram dois jogadores que eu tinha medo, bateram muito bem, muita segurança, deslocando o Cássio. E o pênalti final, né? O Gabigol, assim, cara, por tudo que venceu na passagem dele pelo Cruzeiro, que venceu nos últimos anos na carreira dele, é inacreditável, inadmissível ele bater com tanta displicência daquele jeito. A sensação que passa pro torcedor é que ele bateu de sacanagem. E eu não julgo o torcedor que achar isso. Eu realmente não vou julgar o torcedor que pensar desse jeito. Porque, cara, ele normalmente não bate desse jeito. E bateu muito mal, foi um recuo pro Hugo. E o Hugo treinou com o Gabigol. O Hugo conhece como o Gabigol bate pênalti. Ainda mais com um goleiro que te conhece tão bem, não tem como você bater de maneira tão displicente assim. E, cara, ali depois, sinceramente, depois que o Gabigol perde, o Gustavo Henrique faz, até pelo ambiente do estádio, ali já tava meio sacramentada a classificação, né? O Wallace vai bater, que é outro jogador também marcado de maneira negativa, até que uma decepção contra a ação, e, cara, dá estampado no rosto dele que sentiu a pressão. Perde o pênalti, o Hugo de novo pega, e o Hugo Souza praticamente garantindo a vaga de goleiro dos pênaltis na Copa do Mundo. O Ancelotti já falou dessa possibilidade. E, cara, o que ele fazendo nessa semifinal, ele vai ficando muito próximo da Copa. Pega novamente, e a personalidade do Breno Bidon. O Breno Bidon, assim, cara, jogo grande, pode chamar ele, sem ter medo. Jogo de ida foi um dos melhores em campo. Jogo de volta sofre no primeiro tempo, não é uma questão tática, mas na segunda etapa, jogando mais na dele, mais definido, posicionamento que tinha que ter defensivo. Mas um grande segundo tempo. E é um jogador que, assim, tá pegando cada vez mais gosto por partidas grandes. E ele tem 20 anos, é um menino ainda. E, cara, ver um jovem com o talento que ele tem crescendo nesses momentos é algo animador para a carreira dele. E bate com muita firmeza, bate com personalidade, classifica o Corinthians. Tem as questões de arbitragem, mas no geral a classificação do Corinthians é merecida. Foi melhor no total dos confrontos. Na ida já poderia ter vencido o Cruzeiro por mais, e era merecido até. Na volta, vai mal no primeiro tempo, mas mostra poder de reação, que era algo também que estava faltando para esse elenco. Dá uma demonstração de capacidade de reagir. Reagiram, estava 2-0 no placar, foram buscar o gol que levava os pênaltis e ainda poderiam ter decidido no tempo normal. Mas é isso, pessoal. Uma grande eliminatória. Jogo de ida, muito mais aquele jogo de Copa mais amarrado, a tensão. No jogo de volta, muito mais um jogo aberto, realmente um jogaço. Quero saber de você, torcedor ou não de um dos dois clubes, a sua opinião sobre essa classificação do Corinthians, sobre o que você achou do jogo, se você concorda, discorda de uma coisa que eu falei, e também pedir para você deixar o seu like, se inscrever no seu inscrito e dar aquela força, divulgando esse vídeo para seus amigos, familiares, quem quer que seja, né, para dar uma força para quem está começando. Muito obrigado mesmo, você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.